A maioria das pessoas atravessa os corredores da escola sem reparar nos detalhes. Eu, não. Eu sabia o número exato de rachaduras no piso de mármore, o barulho que a porta da sala de música fazia quando emperrava, e até o cheiro da cera velha que usavam no auditório. Aquela escola parecia outro mundo. Um mundo onde eu não pertencia, só estava emprestada, era sempre assim. Eu chegava antes de todo mundo. Antes do sol, às vezes. Passava pela guarita com o crachá meio desbotado, pendurado no pescoço, sorria para o zelador e ia direto para o depósito onde pegava os panos e produtos de limpeza. Sim, eu tinha bolsa de estudos, mas para manter essa bolsa, eu também precisava servir à escola. Um eufemismo bonito para dizer que eu limpava chão, organizava pastas, lavava pincel de professor. Era o preço que pagava por estudar com os filhos dos ricos. E no meio de tudo isso, tinha o piano. Ficava no fundo do auditório. Um Yamaha preto de cauda curta que ninguém mais usava desde que a escola cancelou as aulas de música. Eu descobri por acaso, num dia em que fui limpar as poltronas e esbarrei na tampa. Estava coberto de poeira, mas era lindo, imponente, intimidante. No começo, eu só passava os dedos pelas teclas como quem toca uma lembrança. Depois, comecei a arriscar notas soltas. Até que um dia, quando a escola ainda estava vazia, sentei e toquei uma melodia inteira. Foi ali que eu me senti viva. Foi ali que tudo começou a mudar, embora eu ainda não soubesse. Minha avó dizia que música era a forma mais pura de oração, e eu acreditava. Ela mesma me ensinou as primeiras notas num teclado velho que tínhamos antes do despejo. Depois que minha mãe se foi, ficou só eu e ela. E a vida ficou mais silenciosa. Talvez por isso o piano significasse tanto para mim. Era como se eu pudesse conversar com alguém que me entendesse sem precisar explicar. Na escola, ninguém sabia disso. Ou pelo menos eu achava que não. Eu me calava, cumpria minhas funções, respondia sim, senhora, e com licença no automático. Os outros alunos, bom, me viam como uma peça fora do tabuleiro, invisível, menos a Carolina, que fazia questão de lembrar que eu estava ali, sempre com um comentário maldoso ou um olhar de deboche. E eu fingia que não ouvia, que não doía. Naquele dia específico, terminei a limpeza mais cedo. A sala do piano estava vazia. Eu conferi 3 vezes antes de fechar a porta por dentro. Sentei com cuidado no banco e respirei fundo. Toquei devagar, como quem pede licença. Os dedos encontraram o caminho sozinhos. E por alguns minutos, eu esqueci que era a bolsista. Esqueci do uniforme surrado, dos olhares atravessados, da escola elitista. Eu era só música. Não percebi o tempo passar. Só parei quando ouvi a maçaneta girar. Travei. O coração disparou. Quem estava do outro lado? Eu corri, fechei a tampa do piano e me escondi atrás da cortina. Era só o pessoal da manutenção. Dei sorte. Ou pelo menos achei que tinha dado, porque o que eu não sabia era que naquele dia alguém me viu. Alguém que não deveria. Na manhã seguinte, o diretor Augusto me chamou na sala dele. Eu gelei. Nunca tinha sido chamada ali. Aquela sala cheirava a poder, ou a perfume importado demais para uma escola. Tudo era milimetricamente arrumado. Ele nem levantou da cadeira. Só me olhou por cima dos óculos e fez um gesto com a mão para eu me sentar. Lívia, você toca piano? Eu hesitei. Não sabia o quanto ele tinha visto. Um pouco, senhor, respondi, tentando não parecer nervosa. Ele soltou um sorriso que não chegou nos olhos. Era o tipo de sorriso que fazia a gente se sentir pequena. Ótimo, estamos organizando a Noite de Talentos, evento tradicional da escola. Os pais, os alunos, a diretoria, todos comparecem. Pensamos que seria interessante ter alguém como você representando a diversidade da nossa instituição. As palavras alguém como você cortaram feito faca. Ele continuou falando, mas minha cabeça começou a zunir. Eu não tinha sido convidada. Eu tinha sido escalada. Como parte de uma encenação bonita para a diretoria mostrar que a escola era inclusiva. Que piada. Você já está na programação.
Última apresentação da noite. Um encerramento especial, disse ele, voltando os olhos para o computador. Como se já estivesse resolvido. Eu engoli seco. Posso escolher a música? Claro, contanto que seja algo bonito, delicado, nada desses batuques modernos. A escola tem uma reputação a zelar. Assenti com um fio de voz. Levantei. Quando saí da sala, as mãos estavam geladas. Na hora do intervalo, Carolina e os amigos dela estavam rindo perto da cantina. Quando passei, uma delas disse alto: "Mó, estrela do show chegou. Vamos pedir autógrafo antes que fique famosa." Riram como se eu fosse um personagem de novela ruim. Eu passei direto, sem olhar. O rosto queimava, mas eu me recusei a abaixar a cabeça. Na biblioteca, sentei num canto escondido e respirei fundo. Tentei entender o que estava sentindo. Medo, vergonha, raiva, talvez tudo junto. Parte de mim queria dizer não, recusar, mas outra parte queria tocar. Não por eles, por mim, pela minha avó, pela minha mãe. E então, uma lembrança veio forte. Quando eu era pequena, minha mãe dizia que as pessoas sempre iam tentar fazer a gente caber num espaço apertado, mas que a música podia abrir janela onde só tinha parede. Talvez fosse isso. Talvez fosse a minha hora de abrir uma. Naquela noite falei com Dona Nena. Vó, me colocaram para tocar no evento da escola. Os olhos dela brilharam como se eu tivesse dito que ia ganhar um prêmio. Meu Deus. Minha menina. Eu sabia que iam enxergar seu talento. Quando vai ser? Daqui a 2 semanas. Mas eu não sei se é uma coisa boa. Ela segurou minha mão com força. Se te deram um lugar no palco, pisa firme. Mostra quem é você. Faz como sua mãe fazia. Toca como se o mundo fosse acabar amanhã. Eu sorri, mas por dentro ainda doía, porque no fundo eu sabia. Não era um convite. Era uma armadilha disfarçada de gentileza. E eu estava prestes a entrar nela. Mas se era para entrar, que fosse com o peito erguido. Nos dias que se seguiram, a escola parecia ainda mais fria. Ou talvez fosse eu, que comecei a ver tudo com outros olhos. Cada canto, cada rosto, cada comentário atravessado me parecia mais pesado. Era como se o palco já tivesse sido montado, e eu fosse a peça de chacota prestes a entrar em cena. Quando passava pelos corredores, sentia os olhares. Uns curiosos, outros debochados. Carolina agora fazia questão de me notar. Passava perto de mim falando alto, fingindo compor músicas de improviso. A bolsista pianista vai emocionar a pista. E gargalhava com as amigas como se tivesse acabado de ganhar o Oscar da maldade. Eu fingia não ouvir, mas a verdade é que cada palavra dela me acertava no meio do peito. Às vezes eu respondia com um silêncio mais firme que um tapa. Outras vezes, eu me encolhia por dentro. Na aula de história, sentei lá no fundo. Não consegui prestar atenção em uma única linha. Minha cabeça só repetia a mesma pergunta. E se eu errar? E se eles rirem enquanto eu toco? E se eu travar no meio da música? Naquela noite, em casa, mal consegui comer. Dona Nena colocou um prato na minha frente, mas a colher tremia na minha mão. Ela notou. "O que foi, minha filha?" Demorei para responder. Não queria preocupar, mas também não queria mentir. "Vó, e se eu passar vergonha naquele palco?" Ela olhou nos meus olhos, com aquele olhar que parecia enxergar até o que eu escondia de mim mesma. "Lívia, você aprendeu a tocar sozinha, entre poeira e tristeza. Nunca teve professor, nunca teve piano de verdade, e mesmo assim toca como se tivesse nascido para isso. Se alguém tiver que sentir vergonha, não é você." Aquela fala ficou ecoando em mim, mas ainda assim o medo não passava, porque não era só sobre música, era sobre tudo, sobre estar em um lugar que nunca me pertenceu, sobre sentir que qualquer passo em falso poderia custar tudo o que eu tinha conquistado. No dia seguinte, voltei à sala do piano. Era cedo, ninguém tinha chegado. Fechei a porta, respirei fundo e sentei no banco. Os dedos hesitaram. Toquei algumas notas, mas não consegui ir muito longe. A melodia travava no meio.
como se meus próprios medos se intrometessem nas teclas. Levantei com raiva de mim. Me afastei, mas antes de sair, olhei de novo para aquele instrumento. Negro, reluzente, quase me encarando. Ali eu entendi. Não dava para fazer aquilo pela escola, nem para me provar. Se eu tentasse tocar para impressionar, eu ia falhar. Mas se eu tocasse como se estivesse falando com minha mãe, como se fosse só eu e ela, talvez desse certo. Voltei a sentar. Dessa vez, fechei os olhos e comecei de novo. Toquei uma melodia que eu mesma compus quando era pequena, depois da primeira. Noite sem minha mãe em casa. Aquilo não era técnica, era dor. Era memória. E pela primeira vez em dias, eu consegui terminar uma música sem errar. Quando olhei para o teto, tive vontade de chorar. Mas não chorei, porque naquele instante, mesmo sozinha naquela sala escura, eu senti, tinha alguém me ouvindo. A partir daquele dia, voltar ao piano virou um ritual. Sempre antes das aulas, ou depois que a escola esvaziava. Eu limpava rápido as salas, escondia os panos no armário e corria para o auditório com o coração apertado e as mãos suadas. Sentava no banco como quem pede licença e tocava. No começo, só as músicas que eu conhecia. Depois comecei a testar novos caminhos, inventar melodias, tocar de olhos fechados, como se minhas mãos soubessem segredos que nem minha mente sabia explicar. Ali era o único lugar onde eu não era bolsista, nem a pobre coitada, nem a piada do colégio. Ali eu era só. Eu. Uma tarde, estava tão concentrada que nem ouvi a porta abrir. Foi só quando terminei de tocar que percebi. Virei assustada, com o coração quase saindo pela boca. Era o professor Eduardo. Ele ficou parado ali, com as mãos no bolso do paletó amassado e um sorriso sereno no rosto. Não se assuste, Lívia. Eu só queria ouvir até o fim. Fiquei sem palavras. Ele caminhou devagar até o palco e sentou na primeira fileira, ainda olhando para mim com aquele jeito calmo. Depois de alguns segundos, falou: Eu sempre soube que você tinha algo especial, mas isso que acabei de ouvir não é só talento. É verdade. Eu engoli em seco. Baixei os olhos. Eu não tenho aula de música, nem estudei. Só aprendi com minha mãe. Depois continuei sozinha. Ele assentiu. E mesmo assim você toca com mais alma do que muito pianista formado. Já escolheu a música da apresentação? Balancei a cabeça, insegura. Tô tentando achar uma que me represente, que conte um pouco do que é ser eu. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, como quem pensa antes de falar. Posso te sugerir? Algo? Assenti devagar. Escolha uma música que te quebre por dentro, mas que te reconstrua no final. Uma que, quando você terminar, ninguém consiga continuar aplaudindo do mesmo jeito de sempre. Uma música que seja um grito silencioso. Aquelas palavras me acompanharam durante os dias seguintes. Eu vasculhei partituras velhas, ouvi composições clássicas, mas no fundo sabia que nenhuma delas me representava por inteiro. Até que uma noite, deitada na rede, lembrei de uma música que minha mãe costumava cantar para mim quando eu tinha febre. Não era conhecida. Era dela. E minha. Uma melodia simples, mas cheia de tudo o que eu precisava dizer sem palavras. No dia seguinte, cheguei cedo na escola e fui direto pro piano. Reproduzi a melodia do jeito que lembrava, com falhas, pausas, tropeços. Mas quando terminei, soube. Era aquela. Fiquei semanas treinando. Cada intervalo entre as tarefas, cada tempo livre virava ensaio. O professor Eduardo passou a me acompanhar em silêncio. Às vezes, fazia sugestões técnicas, às vezes, só escutava. Nunca interrompia, nunca pressionava. Só estava ali, como alguém que entende a importância do invisível. Carolina e o grupinho dela seguiam com as piadinhas. À medida que a data se aproximava, o deboche aumentava. Um dia, ela passou por mim e disse: Cuidado para não tropeçar nas próprias notas, viu? Eu olhei para ela e não disse nada, mas dentro de mim, algo já tinha mudado. Eu não queria mais fugir, nem me esconder, nem provar nada para ninguém. Eu só queria tocar e fazer aquela escola inteira ouvir o que eu sempre precisei dizer.
O dia da apresentação chegou mais rápido do que eu esperava. Quando acordei, o coração já estava disparado. Fiz tudo devagar. Prendi o cabelo, coloquei a roupa que Dona Nena havia passado com tanto carinho e ajeitei os sapatos simples que ela me emprestou. Ela me olhou de cima a baixo e suspirou como se estivesse vendo minha mãe outra vez. Você tá linda, minha filha. Vai com fé. E lembra, não precisa agradar ninguém. Só toca com verdade. Assenti em silêncio, engolindo. Um nó que insistia em subir. Ela me abraçou por mais tempo que o normal. Na escola, o movimento já era diferente. Carros de luxo estacionados, pais engravatados conversando com taças de espumante na mão, professores vestidos como se fossem a uma premiação. As luzes do auditório acesas, as cortinas fechadas. Era noite de espetáculo. Passei pelo corredor, em direção ao camarim improvisado, e vi o diretor Augusto falando com alguns pais. Ele usava um terno tão alinhado que parecia recém-saído da vitrine. Quando me viu, forçou um sorriso e fez um aceno curto, sem me chamar. Era como se eu fizesse parte da decoração, não do evento. Os colegas riam, falavam alto, tiravam selfies. Eu me sentei num canto, sozinha, com as mãos suando e o estômago embrulhado. O professor Eduardo apareceu pouco depois, se abaixou ao meu lado e falou baixo. Quando você subir naquele palco, não pense neles, pense em você. Pense na sua mãe, no que essa música significa, assenti. Ele me entregou um lenço de papel dobrado. Guarda no bolso. Se o coração pesar, lembra que você não tá sozinha. A primeira apresentação começou. Depois veio outra. E mais outra. Dança, canto, esquetes de humor, gente rindo, aplaudindo, tirando foto. Eu não consegui prestar atenção em quase nada. Só ouvia meu próprio pulso latejando nos ouvidos. Quando chamaram meu nome, o silêncio. No auditório foi diferente. Um tipo de silêncio que espera para ver se vai rir ou se vai se surpreender. O diretor anunciou com aquela voz ensaiada. E para encerrar nossa maravilhosa noite, uma apresentação especial. Ela é prova viva do quanto nossa escola valoriza o talento acima de tudo. Com vocês, Lívia Almeida. Subi devagar. Cada passo parecia ecoar na minha mente. As luzes me cegaram por um instante. O palco parecia enorme. O piano estava ali, no centro, me esperando. Sentei. Minhas mãos tremiam. Respirei fundo e fechei os olhos. Por um segundo, me vi na sala da Dona Nena. O rádio antigo ligado. O cheirinho de café com canela no ar. E a voz da minha mãe cantarolando baixinho. Aquilo me deu força. Abri os olhos. Coloquei os dedos sobre as teclas. E toquei a primeira nota. Ela soou suave, mas firme, como se dissesse, estou aqui. A segunda veio logo depois. E então, a melodia nasceu. Cresceu. Se espalhou pelo ar. E quando as luzes me aqueceram o rosto, eu entendi. Não havia mais volta. Era a minha voz. E ninguém podia me calar. A primeira nota pairou no ar como se testasse a paciência do silêncio. Eu ouvi algumas risadinhas abafadas lá do fundo. Gente que esperava tropeço. Gente que queria ver o que a menina da bolsa faria diante de tanta gente engravatada. Mas eu não parei. Toquei a segunda, a terceira, e então mergulhei na melodia como se aquilo fosse tudo o que me restava. A música não era complexa. Não era dessas que impressionam por velocidade ou técnica, mas era cheia de sentimento. Cada acorde era como um pedaço da minha história sendo contado sem precisar de palavras. Era como se eu estivesse desabafando com o mundo inteiro, sem abrir a boca. No meio da melodia, meus dedos começaram a fluir sozinhos, e por um instante, o palco sumiu. A escola sumiu. Até o diretor lá atrás, sentado com aquele ar arrogante, desapareceu da minha mente. Eu só conseguia ver minha mãe, sentada na beirada da cama, me acariciando os cabelos enquanto cantarolava, aquele trecho que, agora, eu transformava em piano. Vi Dona Nena na cozinha, de costas, mexendo a panela com o rádio baixo ao fundo. Vi a garotinha que eu fui, chorando sozinha no quarto, segurando um travesseiro como se ele fosse gente.
E aí, doeu. Mas doeu bonito. Porque ali, com todos olhando, eu deixei escapar a dor que nunca me deixaram mostrar. A saudade, a humilhação, o medo, a solidão. Tudo virou música. E quanto mais doía, mais sincera ficava a melodia. O riso da plateia desapareceu. O som agora era outro. Era o som da respiração contida, do impacto, do respeito forçado pelo inesperado. Não olhei para ninguém. Tinha medo de perder a força. Segui até o fim. A última nota foi longa, estendida, como quem não quer dizer adeus. Quando ela cessou, o mundo demorou a voltar. O silêncio que veio depois foi o mais alto que já ouvi na vida. Durante alguns segundos, ninguém aplaudiu. Ninguém falou. Era como se ninguém soubesse o que fazer. Eu continuei sentada, as mãos ainda sobre as teclas, com o coração disparado e os olhos úmidos. Só então ouvi o som de uma palma solitária, depois outra e outra. E de repente, todo o auditório estava de pé. Aplausos. Fortes, sinceros, sem falsidade, sem ironia. Como se todos ali tivessem sido obrigados a rever o que pensavam de mim. Eu via rostos surpresos, emocionados, até mesmo constrangidos. Carolina não ria. Olhava para mim com os olhos arregalados e a boca entreaberta. O professor Eduardo, na lateral do palco, apenas assentia com um sorriso cheio de orgulho. Não procurei o olhar do diretor. Não precisava. Naquele momento, eu entendi uma coisa que ninguém nunca me ensinou em sala de aula. Quando você mostra sua verdade de forma pura, nem o mais poderoso consegue desviar os olhos. Porque a verdade, quando vem com alma, arrebenta qualquer armadura. Levantei devagar. A plateia ainda aplaudia. A luz me seguia enquanto eu saía do palco. Minhas pernas tremiam, mas eu não cambaleei. A única coisa que eu pensava era: eles tentaram me usar como piada. E eu transformei a piada em poesia. Eu saí do palco com o corpo leve e o peito pesado. É difícil explicar. Era como se uma parte de mim tivesse se libertado e a outra ainda estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O som dos aplausos ainda ecoava nos meus ouvidos, mesmo depois que a cortina fechou atrás de mim. No corredor lateral, sentei num banco de madeira e respirei fundo. As mãos ainda tremiam. O coração parecia preso na garganta. Passei os dedos nos olhos para limpar o que ainda insistia em cair. Não era choro de tristeza, era de alívio, de verdade. De alívio por ter enfrentado tudo e, principalmente, por não ter me calado. Ouvi passos se aproximando. Quando levantei o olhar, vi o professor Eduardo. Ele não disse nada no começo. Só sentou ao meu lado, em silêncio, com o mesmo olhar de sempre. Aquele que me enxergava inteira. Ele começou, mas a voz falhou. Então respirou e completou. Foi como ver a alma de alguém em forma de som. Abaixei a cabeça e sorri pequeno. Eu só toquei o que estava preso aqui dentro, respondi, tocando o peito. Ele assentiu. E isso é o que diferencia quem só sabe música de quem é música. Ficamos ali por alguns minutos, quietos. Às vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Quando voltei ao auditório, o evento já tinha acabado. Os pais tiravam fotos com os filhos, os professores conversavam em grupos e o diretor, bom, ele fazia o que sabia fazer: posar, fingir controle. Mas dava para ver no rosto dele que algo tinha saído diferente do planejado. Ele não esperava aquilo. Carolina passou por mim, me encarou de leve, sem debochar, sem rir. Pela primeira vez, ela não parecia saber o que dizer. Só desviou os olhos. Aquilo, para mim, já era vitória. Dona Nena veio me abraçar com tanta força que pensei que fosse desmanchar. Ela chorava sem vergonha, apertando meu rosto com as mãos pequenas e quentes. Eu sabia, minha filha. Eu sabia. Na saída, algumas mães me cumprimentaram. Uma até elogiou minha sensibilidade artística. Eu agradeci, tímida, tentando não parecer surpresa. Mas por dentro,
Era tudo novo demais. Voltei para casa em silêncio. No ônibus, encostei a testa na janela e deixei o vento gelado bater no rosto. Fechei os olhos e repassei cada segundo daquela apresentação. As luzes, o piano, o som, o silêncio. Os aplausos, aplausos que não pedem palavras, porque naquele dia eu não precisei falar nada para ser ouvida. Na manhã seguinte, assim que pisei na escola, percebi que algo tinha mudado. O portão, os corredores, os rostos, tudo estava no mesmo lugar. Mas o jeito como me olhavam não era mais o mesmo. Não era mais invisível, nem debochado. Era um silêncio que vinha carregado de algo que eu não sabia se era respeito ou confusão. Passei pela cantina, onde normalmente evitavam me notar. Dessa vez, ninguém virou o rosto. Alguns baixaram os olhos, outros simplesmente encararam. Carolina. Estava com o grupo de sempre. Conversavam baixo, mas quando me viram, pararam. Ela me olhou rápido e desviou como se tivesse engasgado com a própria arrogância. Eu continuei andando, sem mudar o passo. Na biblioteca, um aluno que nunca tinha falado comigo antes se aproximou. Ei, sua apresentação ontem foi incrível. Eu só consegui sorrir. Baixei a cabeça e agradeci. Mais tarde, no intervalo, ouvi meu nome sendo mencionado. Não de forma ofensiva como antes. Era diferente. Alguns diziam que tinham se arrepiado. Outros comentavam que o vídeo tinha ido parar no grupo dos pais da turma. E era verdade. Uma mãe gravou tudo e postou no grupo do colégio com um texto cheio de elogios sobre a emoção de ver uma aluna superar barreiras com tanta graça. De repente, eu era o assunto. E, ao mesmo tempo, isso pesava, porque por mais que os aplausos tivessem me dado força, eu sabia que muita gente só estava me vendo agora por causa do impacto público. Era como se, de uma hora para outra, a escola inteira quisesse assumir meu talento, como se fizessem parte dele. Até o diretor, no final do dia, me chamou novamente à sala dele. Lívia! Sua apresentação foi surpreendente. Recebemos elogios de diversos pais, inclusive de membros do conselho. Quero parabenizá-la em nome da escola. Fiquei parada ali, ouvindo como quem ouve uma encenação. Ele continuou. Pensando nisso, estamos estudando a possibilidade de te inserir em outras atividades. Talvez uma participação nas cerimônias de fim de ano. Assenti sem emoção. Eu sabia. Não era sobre mim. Era sobre como eles podiam se aproveitar da imagem da aluna prodígio bolsista. Mas eu não ia me enganar. Porque quem me viu antes sabe que nunca me aplaudiu de verdade, e quem me olha agora vai ter que me ver por inteiro. Não só quando for conveniente. Foi na semana seguinte que o professor Eduardo me chamou na sala dos professores. Era raro me chamarem ali, o espaço onde só os adultos pareciam pertencer. Ele me ofereceu um copo d'água e pediu para eu sentar. Estava sério, mas havia algo no olhar dele, uma expectativa boa. Lívia, conversei com uma amiga que trabalha numa fundação voltada para jovens talentos musicais. Mostrei o vídeo da sua apresentação. Ela quer te conhecer. Fiquei muda. Senti o coração acelerar de novo, como se estivesse diante de outro palco. Ela trabalha com formação profissional, bolsas, intercâmbios. É séria. E quando te viu tocando, bom, ela disse que sua história precisa de continuidade. Engoli, em seco. Mas eu nunca tive aula formal. Não sei nem ler partitura direito. Ele sorriu com paciência. E ainda assim, você fez o que fez. Imagina com apoio. Naquele mesmo dia, saí da escola com o nome da fundação anotado num papel, dobrado dentro do caderno. Guardei como se fosse um segredo precioso. Contei a Dona Nena durante o jantar e ela ficou sem reação por uns segundos. Depois, me abraçou com os olhos marejados. Deus abre as portas certas no tempo certo, ela disse. E eu quis acreditar com todas as minhas forças. Enquanto isso, na escola, tudo seguia em marcha estranha. O diretor passou a me citar em reuniões. Alguns professores me usavam como exemplo de superação. Criaram até uma proposta de bolsa musical interna. O que antes era invisível, agora era propaganda. Eu aceitava com cautela,
Não porque me achasse acima, mas porque aprendi, na dor, que reconhecimento tardio nem sempre vem acompanhado de sinceridade. Mesmo assim, segui firme, tocando, estudando mais, me aproximando de quem realmente queria me ver crescer, como o professor Eduardo. E pela primeira vez, sonhei com algo maior, não só em tocar escondido no silêncio de um auditório vazio, mas em fazer com que minha música chegasse a outros ouvidos. A outras meninas como eu, que também carregavam dor demais no peito e ninguém para escutar. Alguns meses se passaram desde aquela noite. Muita coisa mudou. Na escola, eu já não era mais só a bolsista silenciosa dos cantos. Ganharam até o costume de me cumprimentar pelos corredores, como se sempre tivessem me tratado bem. E tudo, bem, eu aprendi a sorrir sem guardar mágoa, mas também sem esquecer. Recebi a bolsa da fundação. Comecei aulas particulares de música com uma professora que me ouvia com calma, sem pressa, como se cada nota que eu tocasse tivesse uma história. Por trás. E tinha. Sempre teve. Agora eu só estava aprendendo a contar essa história com mais clareza. A convite da escola, voltei a me apresentar. Desta vez, numa cerimônia institucional, cheia de gente importante, imprensa, gente que nunca cruzaria comigo se não fosse por aquela apresentação meses atrás. O diretor me apresentou com um discurso bonito, desses que parecem escritos por agência de publicidade. Lívia é um símbolo de resiliência, talento e inclusão, ele disse, sorrindo para a plateia. Mas quando virei para o piano e olhei para a plateia, não era para ele que eu ia tocar. Vi Dona Nena sentada na terceira fileira, de vestido novo, cabelo preso com laço e os olhos marejados antes mesmo de eu começar. Vi o professor Eduardo mais uma vez ali, com o mesmo olhar silencioso de apoio, e pensei: é por eles. Toquei outra música, uma que eu mesma compus durante esse tempo de transformação. Ela tinha começo triste, sim, mas se transformava, crescia, ganhava força, esperança. Era a minha vida em melodia. Era sobre o que acontece quando você sobrevive, mesmo quando tentam te apagar. Ao terminar, o silêncio voltou. Aquele mesmo silêncio cheio que eu já conhecia. E mais uma vez, os aplausos vieram. Mas dessa vez, eu os recebi em pé, de frente, com orgulho, porque agora eu sabia quem eu era. Depois da apresentação, algumas pessoas vieram me cumprimentar. Outras queriam fotos, mas a parte mais marcante veio de uma menina pequena, aluna nova, tímida, com um livrinho na mão. Você acha que eu também posso tocar um dia? Me abaixei e respondi com um sorriso sincero. Você pode tudo. E foi ali, naquele instante, que eu entendi que vencer não era calar o diretor. Era inspirar alguém que um dia também achou que não pertencia a lugar nenhum. Sabe, durante muito tempo, eu achei que o mundo não tinha espaço para gente como eu. Gente que vem de onde a música nasce sem partitura, só do coração. Gente que cresce ouvindo que não vai dar em nada, que precisa aceitar o que a vida der, mesmo que a vida só traga migalha. Por anos, eu caminhei pelos corredores dessa escola com a cabeça baixa, tentando não ser notada. Eu fazia de tudo para ser pequena, para não incomodar, para caber. Mas chegou um dia em que eu percebi, eu não nasci para caber. Eu nasci para transbordar. O palco que me deram para me humilhar virou meu lugar de libertação. E cada nota que eu toquei, naquela noite, foi uma resposta para tudo o que tentaram tirar de mim. Minha voz não vinha da boca, vinha dos dedos, da dor, da saudade e da força que a minha mãe deixou plantada em mim antes de partir. Hoje eu entendo que minha vitória não foi provar nada para ninguém. Minha vitória foi não deixar que o olhar dos outros definisse quem eu era. E se você chegou até aqui me ouvindo, eu só quero te dizer uma coisa. Não importa o quanto tentem te fazer sentir menos. Não importa quantas portas se fechem ou quantas risadas tentem te diminuir. Se você carrega a verdade dentro de você, uma hora essa verdade vai ecoar tão alto que ninguém vai conseguir ignorar. A minha ecoou no piano. A sua pode ecoar onde for. Só não se cale, nunca.
Se essa história tocou você de alguma forma, se te lembrou que todo mundo carrega uma voz que merece ser ouvida, então se inscreva no canal. Aqui, a gente conta histórias reais, cheias de alma, que fazem a gente sentir, refletir e lembrar que ninguém está sozinho. Se inscreva, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo na própria força. A próxima história pode ser a sua.